Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Eu creio, meus irmãos, de todo o meu coração, que o Deus eterno, o Deus que sempre existiu e que continuará existindo, Ele está aqui nesse lugar, nessa noite, e eu creio de todo o meu coração que Ele quer falar com você e Ele falará com você, em nome de Jesus. Nesse momento, aliás, antes de abrirmos a nossa Bíblia no texto específico, eu tenho uma observação a fazer. Nesse mês de janeiro, nós não temos um tema específico, um tema especial. Geralmente, o pastor Abraão, o nosso pastor presidente, o nosso líder, ele tem um tempo de reflexão, de meditação, e ele depois apresenta o tema para a gente. E nesse mês de janeiro, ele disse, gente, o tema é livre. Mas eu entendo que se esse mês tivesse um tema, o tema seria ofertando a minha vida ao Senhor, consagrando a minha vida ao Senhor. E apesar de nós não termos um tema definido, eu consigo enxergar a direção de Deus, o cuidado de Deus e a conexão entre as mensagens que têm sido pregadas aqui nesse púlpito. Eu e o pastor Silvio, como eu disse pela manhã, nós não combinamos absolutamente nada. Mas eu creio que o Senhor, em sua misericórdia, em sua bondade, está dirigindo o nosso coração. E dentro dessa perspectiva de consagração, dentro dessa perspectiva de entrega de vida, eu gostaria, por favor, que você abrisse ou acessasse a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 1, onde faremos a leitura do verso de número 6 ao verso de número 14. E o tema da nossa mensagem nessa noite é a igreja no tribunal de Deus. Vocês foram rápidos, viu? Todos acharam? Amém? Quem não achou, misericórdia. E como eu costumava dizer, e vou dizer hoje também, se você já passou dos 40, tem aquela dificuldade de enxergar, a letra pequena, eu sempre lembro de você, o texto está aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra de Deus contra a nação de Israel por meio do profeta Malaquias. E Deus diz ao povo: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me é devido, que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também vocês não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus, para que tenham compaixão de nós. Será que Ele, com esse tipo de oferta, Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês profanaram o que? O meu nome, ao dizerem que a mesa do Senhor, o altar do Senhor é imundo e que sua comida é desprezível, e ainda dizem, que canseira.
riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados, doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Maldito seja o enganador, que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Você pode dizer amém? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida em nome de Jesus. Baixa a sua fronte e ore ao Senhor comigo, consagrando esse tempo em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Deus, nós confessamos as nossas limitações e a nossa total dependência do Senhor, Pai. E pedimos nesse momento que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, nos conduza à tua verdade, nos conduza à tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Que não haja, Deus, nenhum entendimento ou impedimento, Deus, para que a sua voz seja ouvida aqui nesse lugar, Pai. Que não haja nenhuma distração, Senhor. Que cada coração, Deus, esteja cativo à voz do Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nome Malaquias significa mensageiro de Deus. Malaquias significa mensageiro de Yahvé. Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, antes que a voz da profecia, a voz profética, se calasse por 400 anos. Depois de Malaquias, só João Batista, 400 anos depois, ele viria. Malaquias profetizou logo depois do período de Neemias. No tempo de Malaquias, o templo já havia sido reconstruído. Parte do povo já havia voltado, retornado do exílio. Porém, o culto que estava sendo oferecido a Deus era um culto desleixado. A adoração que estava sendo oferecida a Deus estava sendo prestada, feita com descaso. Tanto os sacerdotes, contextualizando, tanto os pastores, os líderes, como o povo, estavam vivendo em completa letargia espiritual. Eu diria que o tempo do profeta Malaquias, ele é um tempo marcado pela frieza espiritual e pelo culto insincero, um culto falso diante de Deus. A palavra de Deus vinda à nação de Israel, especialmente aos sacerdotes, aos líderes, por meio do profeta Malaquias, são palavras duras, são palavras de advertência. E eu gosto da versão que diz: peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio do profeta Malaquias. Essa expressão peso, advertência, é uma expressão muito interessante, porque ela traz a ideia do peso colocado por um governante sobre os seus súditos. E aqui no nosso texto, essa expressão peso se reflete no sentimento do coração do profeta ao transmitir a mensagem que Deus o confiou. Malaquias, ele não tinha prazer em pregar essa mensagem. Essa mensagem chegou pesarosa ao seu coração, rasgando o seu coração. Ele não a escolheu pregar, antes Deus o escolheu, antes a mensagem o escolheu e foi colocada sobre o seu coração como um peso, a fim de que essa mensagem também pesasse no coração de todos os seus ouvintes. O profeta, ele era o último recurso de Deus para comunicar a sua verdade e a sua vontade ao povo. Os profetas vinham cheios do poder do Espírito Santo, homens que vinham na autoridade de Deus, chamando o povo ao arrependimento e à advertência da consequência dos seus atos. Muitos acham que a principal função profética, a principal função dos profetas, era prever o futuro. Mas a principal função dos profetas era chamar o povo de Deus ao arrependimento e obediência à sua palavra, à sua lei. Os profetas apareciam, meus irmãos, quando a religião institucionalizada falhava,
quando os reis falhavam, quando os sábios falhavam, quando os sacerdotes falhavam, aí Deus levantava o seu profeta. E é exatamente num tempo como esse, num contexto como esse, tempo de frieza espiritual, tempo de negligência ao culto do Senhor, que Malaquias se levanta. Em primeiro lugar, nós percebemos que a palavra de Deus, ela é um confronto aos sacerdotes. E Deus vai dizer: o filho honra o seu pai, e o servo ele honra o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor da vida de vocês, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos. A quem? Aos sacerdotes, aos líderes. A primeira figura, meus irmãos, envolve afeição. A figura do pai envolve afeição, envolve amor. E o que Deus está perguntando ao povo é: se eu sou o pai de vocês, onde está o amor que vocês me devem? A segunda figura nos reporta a autoridade, ao respeito, e Deus está perguntando: se eu sou o Senhor da vida de vocês, onde está o respeito que vocês me devem? Mas os sacerdotes, eles não demonstravam por Deus, não tinham pelo Senhor nem amor, nem respeito. Desde o início Deus disse que amou Israel. Capítulo 1, verso 2 de Malaquias: eu sempre vos amei. Deus tratou Israel como um filho amado, tirou Israel do Egito, deu uma herança, deu proteção, deu revelação sobrenatural, deu à nação de Israel uma missão especial. Mas como um filho ingrato, Israel vira as costas para Deus e se rebela contra a sua vontade. E é por isso que Deus ele vai exortar os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles faziam a obra de Deus, mas eram homens que não conheciam a Deus, eram homens que não andavam com o Senhor. Os sacerdotes haviam perdido o relacionamento pessoal com Deus, tornaram-se profissionais da religião, homens secos espiritualmente, homens sem vida, sem temor, sem amor, sem experiências com o Senhor. Não havia amor pela palavra de Deus e não havia respeito, zelo pelo culto que era prestado a Deus. Não havia vida, só havia rito. E o pior é que esses homens, esses sacerdotes, eles viviam em completo e total cinismo diante de Deus. Eles permitiam que o pior fosse oferecido pelo povo no altar do Senhor e ainda perguntavam: mas Senhor, de que maneira nós temos desonrado o teu nome? Eu diria que é muito cinismo, era muito cinismo, e num bom baianês, era muita cara de pau. E nesse momento eu gostaria de abrir um parêntese aqui, e com muito temor, com muita reverência diante de Deus, falar aos pastores dessa igreja, e falar também aos líderes dessa comunidade. Se como pastores e líderes dizemos que amamos a Deus e oferecemos o nosso pior, nós somos homens cínicos. Se como pastores e líderes vemos o pecado e não tratamos como pecado, somos cínicos. Se como pastores e líderes vemos qualquer membro que não está vivendo o seu pleno potencial diante de Deus, com amarras, envolvido com o pecado, e não o alertamos, somos como os sacerdotes do tempo de Malaquias. Nós como pastores e líderes, nós temos a responsabilidade de apontar o caminho com a nossa própria vida, e isso será cobrado de cada um de nós. Há pouco tempo eu acompanhei um homem, um pai de família, mais jovem, e esse cara ele tem um dom maravilhoso, e eu tenho certeza que se você o visse atuando, você diria: pastor, esse cara é muito bom, ele é muito capaz, ele é muito inteligente, mas ele é alguém limitado pelo pecado, estava sendo alguém limitado pelo pecado. E Deus falou: Lucas, trate com ele, Lucas, cuide dele,
Lucas, aponte o caminho, é responsabilidade sua ajudá-lo a me oferecer o melhor. E obediente fui. Meus irmãos, tem mais uma coisa que eu gostaria de destacar, para piorar a situação dos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens que honravam mais aos homens do seu tempo, mais aos governantes, do que ao próprio Deus. E o verso 8 diz: na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. E o texto continua dizendo: tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? E nós percebemos aí nessa frase uma pitada de ironia. Malaquias está dizendo aos sacerdotes que eles estavam tendo mais respeito com as autoridades políticas do que com o próprio Deus, do que com o próprio Senhor dos Exércitos. Por isso Malaquias desafia os seus contemporâneos a entregarem os seus sacrifícios ao governador. E naquele contexto, o governador era uma autoridade persa. Ele estava dizendo: olha, procura a autoridade persa para avaliar a qualidade da oferta de vocês. Vai lá, oferece, para ver o que ele vai fazer com vocês. O povo era mais articulado na bajulação aos homens públicos do que na adoração a Deus. O Dr. J. Carson, teólogo reformado, ele vai dizer que os sacerdotes haviam comprado a ideia de que qualquer coisa era melhor do que nada para Deus, de que o morno era melhor do que o frio. É como uma pessoa que se aproxima de nós e diz: pastor, olha, eu estou fazendo um pouquinho aqui, estou tentando servir um pouquinho ali, estou devagarinho tentando ajustar a minha vida assim. Ô pastor, é melhor do que nada, não é? Não, meus irmãos, a grande questão não é se é melhor do que nada, a grande questão é se você está ofertando o seu melhor para Deus. Essa é a questão. Nós nos dedicamos a tantos projetos, investimos o nosso tempo em tantas coisas, e para Deus, o que é que nós temos oferecido? O que é que nós temos ofertado? Quer saber de uma coisa? Deus, Ele não quer o nosso pior. Deus, Ele não aceita o seu pior, o meu pior. Se for para dar o pior, o texto vai dizer: é melhor que se fechem as portas. Deus diz que não aceitaria aquele tipo de culto. E o texto diz: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar de forma inútil. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Em outras palavras, Deus está dizendo: fechem as portas do templo, vão embora para casa, pois eu não quero saber do culto falso de vocês. E quem dera houvesse um sacerdote lúcido que dissesse: basta, ou oferecemos um culto a Deus com a motivação correta, com a disposição correta, com integridade, ou é melhor fecharmos as portas, para que não se acenda o fogo do meu altar de forma inútil. Se o culto que nós viemos prestar ao Senhor não é o nosso melhor, seria melhor se nós não tivéssemos vindo. Se nós não viemos prestar e oferecer o nosso melhor a Deus, se a nossa devoção não é verdadeira, se o nosso coração não é inteiro, íntegro, sincero, melhor seria que nós não tivéssemos vindo, porque Deus não aceita o nosso pior. Mas pastor, que palavra dura! É dura mesmo, é palavra de Deus. E foi essa palavra que os sacerdotes e o povo receberam por meio do profeta Malaquias. Mas a grande questão, meus irmãos, nunca foi o dinheiro.
A questão nunca foram os animais, a grande questão sempre foi o coração do ofertante. O que Deus deseja é o nosso coração. Você acha que Deus ele precisava daqueles animais? Você acha que Deus ele precisa do nosso dinheiro, das nossas contribuições hoje? Eu tenho certeza e eu digo para vocês, é claro que não. Mas é óbvio que dentro do culto, da lei cerimonial no Antigo Testamento, o animal perfeito simbolizava, prefigurava Jesus. E por isso tinha um valor didático para o povo, um valor pedagógico para o povo. Pois aqueles sacrifícios apontavam para o futuro, para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que viria. Mas desde aquele tempo, a grande preocupação de Deus era o coração do ofertante. Deus não provava o sabor da gordura dos carneiros, mas provava a integridade do coração dos homens. E Deus continua provando a integridade do nosso coração, do coração do ofertante. A grande questão, meus irmãos, é que por vezes, aquilo que trazemos nas mãos, revela aquilo que carregamos dentro do nosso coração. Revela se carregamos gratidão, revela se somos avarentos, revela quem de fato servimos, se Deus ou a mamon, se Deus ou ao dinheiro. E você vai entender por que eu estou falando isso. E o texto diz: maldito seja o mentiroso, o enganador, que tendo num rebanho um macho sem perfeito, promete, empenha a palavra e depois sacrifica um animal defeituoso. E meus irmãos, esse ponto me toca especialmente. Esse ponto da mensagem me toca de forma profunda, porque eu passei por uma questão como essa, especialmente com relação a dízimos e as ofertas. Eu já tive a oportunidade de compartilhar essa experiência, essa história no culto da quinta-feira, e eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Eu me achava uma pessoa correta, quando o assunto era contribuição, quando o assunto eram os dízimos e ofertas. Sempre, desde cedo, sempre dei o dízimo, comecei a trabalhar com 15 anos, ajudava os meus pais, sempre contribuí com missões, com sustento de missionários, com assistência ao pobre, e eu me achava um cara justo. Até que um dia eu tive um sonho, e não tem muito tempo. E no sonho que tive, eu estava caminhando por uma rua de um condomínio de alto padrão, uma rua arborizada, uma rua com calçamento largo, muito organizado, e tinha uma árvore aqui na minha frente, e no pé dessa árvore eu encontrava 3 grandes moedas, 3 grandes relíquias, e eu me assemelhava, chegava perto daquele Sméagol, daquele bicho lá esquisito lá do Senhor dos Anéis, que ele ficava desejando aquele anel mais do que tudo, mais do que a própria vida. E eu peguei aquelas 3 moedas e guardei com aquela sensação de que havia conquistado algo muito importante. E eu virei à esquerda, eu lembro que eu vi 2 homens, mas da cintura para baixo, talvez isso denunciando a minha perspectiva humana, materialista, prestando atenção só nas coisas que são de baixo. E eu encontrei mais uma árvore com mais moedas, tinha cerca de quase 30 moedas, e eu pegava aquelas moedas com o mesmo entusiasmo, com o mesmo vigor que peguei as primeiras 3. Só que embaixo dessas moedas tinha uma carteira. Eu sabia que aquele dinheiro não me pertencia, mas mesmo assim eu peguei aquele dinheiro e entrei no meu carro. O carro era exatamente o meu carro, o banco, a cadeirinha do meu filho, de um dos meus filhos. E quando eu dei partida no carro, que eu olhei para trás, tinha uma figura diabólica sentada na cadeirinha da minha criança. Um homem pequeno, com olhos amarelados, olhos verdes, meio que esverdeados. E eu sabia que aquela presença era uma presença diabólica, uma presença ruim. E com toda a força do meu ser, eu disse àquele homem: saia do meu carro, saia!
E aparentemente ele saiu do meu carro, eu fechei a porta, dei a partida. E quando eu olhei novamente para trás, aquele homem estava ali sentado. E mais uma vez eu disse: saia do meu carro. E ele olhou para mim, olhou no profundo dos meus olhos e disse: como é que você quer que eu saia, se é você que está me convidando a entrar? E naquele momento, eu me deparei com o meu próprio ídolo. Eu disse: eu sei quem você é. E ele balançou a cabeça. Eu falei: você é meu ídolo, não é? Ele disse: eu sou seu ídolo. E eu disse: você é Mamon, não é? Traduzindo Mamon, para quem não sabe o que significa, é a mesma coisa que dinheiro. Uma potestade espiritual do mal relacionada ao dinheiro. E eu sei que naquele momento ali trocamos algumas palavras, coisas das quais eu ainda não tenho discernimento, mas aquele sonho acabou. E eu acordei 4:30 da manhã e não consegui mais dormir. Viajaria no outro dia de manhã, não consegui mais dormir. E eu falei: Senhor, eu não sirvo a Mamon, Senhor. Eu não sirvo a Mamon, Senhor. Eu não sirvo. E me prostrei diante do Senhor, me prostrei diante da palavra dEle. O Senhor, me dá discernimento, Senhor Deus, na Tua palavra. Se isso tem a ver com o meu coração, ou se isso tem a ver com a figura pública que eu vi na moeda. Eu estava ainda tentando relacionar, ou racionalizar. E Deus, Ele disse, na palavra dEle, por meio do profeta Ezequiel: Lucas, é o seu coração. E a história que Deus me deu era que o povo estava construindo no templo um altar para Deus e um altar para os ídolos, e valorizando o dinheiro, as relíquias. E daí, meus irmãos, que eu só fazia chorar de angústia, dizendo: Deus, Senhor, eu não sirvo a Mamon, Senhor. Senhor, eu não sirvo ao dinheiro, o Senhor me conhece, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E comecei a me justificar, e lembrando de tudo de bom que já havia feito. E Deus disse: não adianta, você serve a Mamon. E eu passei a madrugada toda acordado, chorei diante de Deus, consagrei a minha vida ao Senhor, a minha família, minha esposa e meus filhos, os bens que Deus havia me emprestado. Eu falei: Senhor, tudo é teu, Senhor, porque eu adoro ao Senhor. E logo pela manhã, umas 6:30, quando Lu despertou, eu chamei Lu, coloquei no sofá, contei toda a história do sonho. E ela olhou para mim e disse assim: amor, mas que ídolo feio, amor. E eu disse para ela: cuidado, porque ele pode ser o seu também. E durante semanas eu fiquei angustiado, fiquei com meu coração pesaroso por causa daquela história, por causa daquele sonho. E só que ainda me faltava discernimento. Eu falava: Senhor, de que maneira eu posso consertar isso? Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? E eu lembro que agora no final do ano, alguns amigos iriam viajar, e eu recebi autorização para viajar também. E eu conversei com minha esposa e falei: não, amor, vamos orar, vamos colocar diante de Deus para saber se Deus quer que a gente vá para essa viagem. E por 6 vezes eu me prostrei, por 6 vezes eu busquei, e Deus só me falava de dízimos e ofertas. Na primeira vez, segunda vez, terceira vez, quando chegou na 6ª vez, eu falei: Lu, tem uma coisa errada, muito errada. Porque Deus só está falando para mim, ao meu coração, sobre dízimos e ofertas. E eu fui regularizar a minha vida financeira, os compromissos do final do ano, de início de ano. E eu lembro que Deus, Ele começou a trazer ao meu coração discernimento, dizendo assim: Lucas, você lembra daquele recurso que eu lhe dei no final do ano passado? No ano passado, você lembra? Eu falei: lembro, Senhor. E hipoteticamente falando, para ilustrar, era como se eu tivesse recebido 100 mil. E usando a lógica do dízimo, não como lei, mas como referência, eu deveria dar de 100 mil, 10 mil. Usando a lógica como referência. Se bem que eu sempre pensei no dízimo, ou melhor, na oferta voluntária, uma coisa muito superior a um valor específico. E eu sei que eu havia dado desses 10,
havia dizimado 8 e 2 havia abençoado pessoas. Talvez você pergunte: pastor, mas você não deveria ter dado o valor completo? Eu diria que o pior de tudo, meus irmãos, foi o sentimento do meu coração. E para vergonha minha, eu não tinha dado o valor completo, o valor inteiro, o valor integral, porque eu pensei no meu coração: esse valor é muito para a igreja. Esse valor é muito para a igreja. Eu disse exatamente o que tem no verso 7 de Malaquias 1:7. Eu disse que a mesa do Senhor, o altar do Senhor é desprezível. Eu disse no meu coração que a casa do Senhor era desprezível. Eu fiz exatamente a mesma coisa. E quando eu obtive discernimento, eu me senti esse homem, um enganador, podendo dar o melhor para Deus, prometendo dar o melhor para Deus, eu ofereci o meu pior. Maldito seja o enganador, que podendo dar o melhor para Deus, prometendo dar o melhor, oferece o seu pior. E foi isso que aconteceu comigo, meus irmãos. Isso me impactou muito durante todos esses dias, e meditando na palavra de Deus, meditando no livro do profeta Malaquias, Deus, Ele continuou a ministrar o meu coração. O tempo foi muito corrido, eu preparei a mensagem em 2 dias, foi um sufoco, mas Deus, Ele derramou sobre o meu coração, falou sobre o meu coração, e de madrugada, estudando o livro do profeta Malaquias, Deus disse assim: Lucas, o comentário que eu lia fez um contraste entre o texto de Malaquias e entre o texto de Ananias e Safira. Nas minhas devocionais, Deus sempre me dava Ananias e Safira. Devocionais espontâneas, devocionais com livros específicos, Deus sempre me dava Ananias e Safira. Deus sempre me dava a displicência com o culto, com os dízimos que tem lá em Neemias. Deus sempre estava falando ao meu coração, só que eu estava surdo à voz de Deus. E quando Deus falou ao meu coração, começou a me dar discernimento, eu não dormi mais uma noite sem dormir. E eu falei: Senhor, mas o que significava então aquelas moedas, ou aquela moeda? Meus irmãos, aquela moeda significava exatamente o valor que eu havia recebido. Eu estava guardando para mim algo que não era meu, e o Senhor estava confrontando o meu coração com a idolatria, com o pecado do meu coração. Foi isso que aconteceu naqueles dias, foi isso que aconteceu naquela noite. Eu estava trazendo comida impura ao altar do Senhor, e ainda mesmo perguntava: Senhor, mas onde é que eu tenho falhado, onde é que eu tenho desonrado ao Senhor? E eu estava desonrando ao Senhor quando eu dizia que a mesa do Senhor era desprezível, que dar um determinado valor era muito para a igreja. Agora, meus irmãos, pensem, eu como um dos pastores da igreja, para quem não sabe, meus irmãos, eu estou aqui há 23 anos. Eu vi muita coisa acontecer nessa igreja. Eu sei, desde pequeno, eu contemplo a seriedade dessa igreja, dos pastores que passaram por essa igreja, da diretoria da igreja. Eu sempre acompanhei a construção de casas para os necessitados, seja aqui na Bolandeira, seja as 40 casas do Projeto Cimentar, Barco Clínica e todas as creches que, para a glória de Deus, a IBAN sustenta. Eu não tinha motivos, meu irmão. Talvez pessoas que viveram em comunidades onde o relacionamento com o dinheiro era um relacionamento abusivo e dominador tivessem, mas eu nunca tive, meus irmãos. E Deus estava ali confrontando o meu coração. Mesmo sendo pastor da igreja, meus irmãos, para vergonha minha, eu pensei assim: podendo ofertar o meu melhor, eu ofertei o meu pior ao Senhor. E eu quero caminhar para o final e concluir essa mensagem dizendo, meus irmãos, que hoje nós não trazemos mais animais como oferta de gratidão.
ou animais como oferta pelo pecado, porém nós trazemos a Deus. Você traz ao Senhor quando você vem aqui a esse lugar, você traz o seu louvor, você traz a sua presença, você traz o seu coração, você traz as suas ofertas, você traz as suas habilidades para o Senhor. A lei mudou, a aliança mudou, da velha para a antiga, seja dízimo ou seja oferta voluntária, a contribuição continua a mesma, e o Senhor continua desejando não o seu dinheiro, mas o seu coração, a inteireza do seu coração. O princípio continua o mesmo, Deus continua a requerer de nós o nosso melhor, e Deus, Ele não vai aceitar qualquer coisa, Ele não vai aceitar o seu pior, o meu pior, pois o culto que expressamos a Deus aqui nesse lugar, é a expressão da nossa devoção, da nossa lealdade, do nosso amor pelo Deus que temos. Ele quer que você oferte o melhor do seu louvor, o melhor do seu talento, o melhor das suas habilidades, o melhor do seu coração. O nosso melhor para Deus, meus irmãos, é sempre a nossa integridade. Você pode dizer amém? É sempre a inteireza do nosso coração. Se você é um visitante, eu peço perdão, eu peço licença. Se você é novo em nossa comunidade e ainda não entende ou não foi instruído sobre dízimos e ofertas ou contribuições, você não tem obrigação nenhuma de contribuir. Na verdade, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém é obrigado a contribuir, a dar. Isso me faz lembrar do meu coordenador de tecnologia que tive. Um carioca, gente boa, mas abusado. E esse coordenador, ele não era cristão. E ele, com a sala cheia, ele me disse assim: Lucas, eu só vou na tua igreja no dia, ou melhor, só vou na tua igreja, eu não vou na tua igreja porque lá precisa dar dinheiro. Eu falei: pois então, no próximo domingo, prepare a roupa e vá lá na minha igreja, porque ninguém vai te pedir dinheiro algum. Deus não está interessado, não precisa do nosso dinheiro. O que Deus está interessado é no nosso coração, é no seu coração. O escritor Dionísio Pape, ele vai dizer que é possível contribuir com a obra de Deus e ainda assim ser um enganador. É possível você achar que contribui com a obra de Deus, mas ainda assim ser um enganador. Lembre-se que a oferta que trazemos nas mãos revela um pouco do nosso coração. A nossa oferta é uma radiografia do nosso interior. E ainda sobre a contribuição, eu queria retornar aqui porque eu pulei um ponto. Meus irmãos, dizimar, ofertar, contribuir é um privilégio e deve ser um privilégio voluntário para todos aqueles que são cristãos. Aqui na IBAN ninguém vai ficar olhando se você contribuiu ou se você deixou de contribuir, porque o único responsável pelo culto, pelo seu culto, por sua contribuição, é você mesmo. É uma questão particular, é uma questão individual, é uma questão de entrega. Glórias a Deus, meus irmãos. Nesse momento eu queria perguntar para você: o que é que está te impedindo de ofertar a Deus o seu melhor? O que é que te impede? Eu tenho uma dica, eu tenho uma sugestão. Eu diria, meus irmãos, que o que nos impede de ofertar o nosso melhor a Deus são os ídolos do nosso coração. É o nosso pecado. Mas para a glória de Deus, meus irmãos, na minha vida, para a glória de Deus, Mamon foi destronado em nome de Jesus. E eu posso dizer com toda a força do meu coração que eu adoro a Deus e não ao dinheiro. Que eu adoro a Deus e não a Mamon. Eu sou livre. Eu
Eu fui liberto disso e dou glórias a Deus por isso. Mas, meu irmão, qual é o ídolo que você precisa destronar na sua vida? Qual é o ídolo que você precisa destronar para que você possa viver com inteireza de coração diante de Deus? Que o Santo Espírito de Deus nos ilumine, em nome de Jesus. Será que o sexo se tornou um ídolo para você? Será que você tem vivido uma sexualidade disfuncional? Será que falta integridade nos seus olhos? Será que você tem cobiçado aquilo que não lhe pertence? Talvez lhe falte integridade, inteireza nos seus relacionamentos. Talvez em nome de Jesus você precise destronar na sua vida a mentira, seja ela pequena, a mentira em sua vida, toda e qualquer mentira na sua vida em nome de Jesus, e passar a viver a verdade. Talvez você tenha que destronar o seu ego, a sua sede por reconhecimento, que lhe impede de ofertar o seu melhor a Deus, porque você só se preocupa com a sua imagem o tempo todo. Seja lá o que for, meus irmãos, que seja destronado em sua vida, em minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez antes de você cultuar a Deus, de entregar a sua oferta no altar, como Jesus disse, espera, vai resolver primeiro o que você tem para resolver com aquela pessoa, e depois volta e oferta, entrega a sua oferta no altar. Por quê? Porque o que importa, meus irmãos, não é o que você contribui, mas o que importa é o seu coração. O que Jesus está preocupado é com o nosso coração, Ele quer provar o nosso coração. Onde está ali faltando integridade? Onde está ali faltando inteireza? Lembre-se que a sua vida é o seu culto. E lembre-se que o seu coração é a sua oferta. É o que você apresenta a Deus. E nesse momento, em nome de Jesus, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você sabe que é com você, e você não tem como fugir dele, com humildade, confesse ao Senhor o seu pecado. Confesse ao Senhor a quem você tem servido, peça perdão a Ele, assim como eu, para que você possa receber o perdão dEle e prestar um culto agradável a Ele. Ah, pastor, o senhor está falando aí de moralismo, pastor, eu conheço bem isso, é moralismo humano, é disso que o senhor está falando, negativo, meus irmãos. O que eu estou pregando aqui, falando, é do evangelho da graça, é do evangelho. Malaquias 1:2, Jesus ele diz, o próprio Deus diz ao povo: eu sempre vos amei. Deus ele declara seu amor eterno e incondicional ao povo e diz: eu sempre vos amei. Mas era o povo que questionava o amor de Deus. Meus irmãos, Deus nos amou tanto em Cristo, que Ele nos deu a si mesmo, deu o seu próprio Filho para morrer em favor dos nossos pecados. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Nenhum de nós é absolutamente íntegro para prestar um culto a Deus. Nenhum de nós. Se o meu culto é aceito, se o seu culto é aceito através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer amém? Eu não sou absolutamente íntegro, você não é absolutamente inteiro. Contudo, meus irmãos, é impossível ser cristão sem essa busca de todo o coração. O convite do Espírito Santo ao seu coração hoje é o convite do profeta Malaquias, é um retorno às Escrituras, é um retorno à lei de Deus, à palavra de Deus, o mandamento de Deus. Deus está dizendo assim: olha, eu não aceito qualquer coisa de vocês, eu não aceito. E a nossa resposta ao Senhor é dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero dar o meu melhor para você, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. Portanto, meus irmãos, não nos acostumemos, não nos acomodemos com uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida de embaraço, uma vida de pecado, uma vida de medo, uma vida de culpa,
uma vida de falta de inteireza, quando nós vemos ao culto e a gente não consegue ofertar o nosso melhor a Deus, porque nos falta integridade. Confie no Senhor, confie no seu amor, confie na sua graça, confie na atuação do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para ressuscitar você dos seus pecados e lhe trazer vida em nome de Jesus. Creia nisso, confie nesse amor. Que o Senhor receba toda a glória, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos ficar de pé, e nós vamos cantar uma canção, que é uma canção que me toca muito, uma canção que fala em espírito e em verdade. Na verdade, o nome dessa canção deveria se chamar, ou poderia se chamar, integridade. O que Deus quer, meus irmãos, de cada um de nós, é uma adoração sincera, é um coração inteiro, rendido a Ele, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, cante ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar. Em espírito, em verdade, te adoramos, ó Senhor, recebe. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ó Deus, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Meu irmão, se essa palavra tocou o seu coração, como tocou o meu coração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos em sinal de consagração, em sinal da oferta da sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Estenda uma das suas mãos e diga: Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor, Pai. Eu confio no teu amor, eu confio no teu perdão. Me livra, Senhor Deus, de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer embaraço, de toda e qualquer idolatria, Senhor, a fim de que eu viva uma vida inteira, íntegra para o Senhor. Ó Senhor Deus, o que o Senhor pode fazer, Senhor Deus, através de um povo íntegro, com coração rendido ao Senhor, um povo que não tolera em seu coração seus próprios pecados, sua própria maldade, mas antes diz: Senhor, transforma a minha vida, Senhor, muda o meu coração, Deus, a fim de que eu cumpra os teus propósitos, Senhor. Usa, Deus, a vida do teu povo, Senhor, santifica, assim como foi lido no início desse culto, Senhor. Toca os nossos lábios, Senhor Deus, com o teu fogo e nos purifica, Senhor Deus, do nosso pecado, a fim de que possamos contemplar a tua santidade, Senhor, assim de que possamos ser enviados pelo Senhor para proclamar o teu evangelho, Senhor, e as transformações, e ver as transformações que o evangelho pode fazer, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, uma vida, Senhor, sem conhecer a Ti. Nós não queremos, Senhor Deus, uma vida mediana, Senhor.
Nós queremos uma vida, Senhor, rendida, prostrada ao Senhor. Que haja temor no nosso coração por Ti, Deus. Que haja quebrantamento, Deus, na nossa vida. Que haja joelho no chão em nosso quarto, Senhor, para ouvir a Tua voz, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor fala, Deus. Nós queremos receber, Senhor Deus, a Tua direção, Pai. Ó Deus, nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós fomos criados, Deus, para oferecer o nosso melhor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, por meio do Teu Santo Espírito, nos capacita, Pai. Nos capacita, Pai. Ó Deus, se há alguém aqui, Senhor Deus, que está com uma fé vacilante, Deus, com uma fé frágil, firma os passos, Deus, em nome de Jesus. Que haja confissão, que haja cura, que haja amor, que haja suporte da Tua igreja, Pai. Para que essa pessoa possa dar o seu melhor para o Senhor, ofertar o melhor culto para o Senhor, Pai. Ó Deus, eu te peço também, Senhor, se há alguém que veio aqui nesse lugar, Senhor Deus, e ainda não conhece ao Senhor, e ainda não entregou o seu coração ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, e tem o desejo, Senhor, está aí com o seu coração dizendo: Deus, eu entendi, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não posso viver mais para mim mesmo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, onde essa pessoa estiver aqui nesse lugar, que o Senhor salve, Senhor, que o Senhor, Deus, dê uma nova vida, Deus, que escreva uma nova história para essa pessoa, Deus, que essa pessoa possa andar com o Senhor, Pai, que ela possa conhecer o Senhor. E que o Senhor Deus possa libertá-la de todo e qualquer pecado, do poder das trevas, que ela possa viver em novidade de vida, e que possa viver para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Deus, o Teu povo que veio aqui nesse lugar, Senhor. Abençoa, Deus, a Igreja Batista Metropolitana, Deus, damos glórias ao Senhor, por tudo que é feito aqui nesse lugar, Pai, e Deus, em nome de Jesus, repreende, Deus, as investidas do inimigo, Senhor, contra a vida da Tua igreja, contra a vida de cada um dos nossos líderes, Senhor Deus, que haja zelo pelo Senhor, que haja temor, Senhor Deus, que haja integridade, Senhor, e que nós possamos repreender, Deus, as investidas de Satanás contra a nossa vida, Senhor, possamos resistir, a fim de que ele bata em retirada, em nome de Jesus, Pai. Eu oro assim ao Senhor, Pai, adorando ao Senhor, e agradecido, Deus, por esse tempo, Deus, de ministração da Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Leva o Teu povo em paz. Ó Deus, que o amor do Senhor, o nosso eterno Pai, que a graça infinita do Senhor Jesus, e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a Tua igreja, com o Teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos cantar mais um pouquinho? Diga que você nasceu para adorar o Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória
a Ti, Jesus, que o Teu santo nome seja adorado, Senhor Deus, em nossas vidas, sempre, sempre, sempre. Meus irmãos, eu ficaria mais um tempo aqui, mas eu vou despedir os irmãos em paz, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê uma excelente semana em nome de Jesus. Mas eu vou pedir que aqueles que no seu coração tomaram a decisão diante do Senhor, eu estarei aqui à frente com os pastores, nós teremos o prazer de orar ao Senhor, consagrar a sua vida, interceder por você em nome de Jesus. Se a pessoa estiver aí no meio e falar, não, eu vou lá na frente, dê um espaço, deixa ela passar, meu irmão, para que ela seja abençoada. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.